Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Mariana Zanotto e há mais de 11 anos eu presto assessoria para gestantes e famílias com bebês e crianças de 0 a 3 anos. Semana passada eu falei para vocês que daqui em diante nós teríamos vídeos todas as terças-feiras falando sobre diversos assuntos e também sobre soluções práticas para convivência em família. Então, coisas como alimentação infantil, como fazer teu bebê comer comida, como treinar o paladar, sono, rotina da casa, rotina da criança, se é que isso é possível, e alguns outros assuntos também de opinião. E também para a gente começar a conversar e ver o que vocês querem que a gente aborde aqui no canal. Então, o vídeo de hoje, na verdade, eu recebi a sugestão por e-mail da Juliana, e eu quero agradecer muito pelo e-mail, Ju, que bom que você está gostando do canal. E a pergunta dela, ela é super legal, porque ela aplica para muitas pessoas e muitas famílias que eu atendo, elas têm essa mesma dúvida, e eu tenho certeza que alguns de vocês vão se identificar com ela. E a pergunta da Ju é a seguinte: meu bebê mama o dia todo e não ganha peso, o que pode estar errado? Então, gente, essa é uma pergunta super delicada. Quando a gente fala sobre alimentação e quando a gente fala sobre ganho de peso, é muito importante que os pais já tenham consultado um pediatra ou até mesmo uma consultora de lactação. Por quê? A consultora de lactação, ela vai te falar sobre os detalhes relacionados ao teu leite, tua produção, sobre a pega do bebê, sobre esses detalhes que são essenciais para que o ganho de peso seja um ganho de peso sustentável, para que ele seja um ganho de peso previsível, né? E recomendado, adequado. Enquanto o pediatra vai te falar sobre os marcos do desenvolvimento desse bebê e se mesmo ele estando abaixo do peso, ou melhor, não abaixo do peso, não tendo ganhado o recomendado, ele ainda está atingindo todos os marcos do desenvolvimento, o que significa que ele não necessariamente está mal nutrido, ele simplesmente não está ganhando peso, tá? Então, uma vez que essas distinções foram feitas, uma vez que você consultou, que você foi lá e garantiu, ok, a saúde não é o problema, a produção não é o problema, a pega não é o problema, aí sim vocês podem começar a questionar outras situações relacionadas ao dia a dia do bebê ou até mesmo a genética daquele bebê. Porque, por exemplo, tem famílias que têm pessoas magras que não ganham peso com facilidade, enquanto outras pessoas têm mais uma tendência para ganho de peso mais rápido, né? Mais repentino. Então, pode ser que o bebê siga o padrão daquela família e não ganhe a mesma quantidade de peso que os outros, porque aquela família tem um biotipo, tem um corpo um pouquinho mais magro do que outras pessoas, tá? E também tem outro ponto muito importante, que está relacionado ao metabolismo, tá? Então, o metabolismo de bebês e crianças, ele é 5 vezes mais ou menos mais rápido do que o do adulto. Ou seja, o metabolismo do bebê, ele é muito rápido. Isso vai fazer com que o bebê consiga digerir os alimentos com muito mais facilidade, por isso que eles se alimentam com muito mais frequência. Porém, o que acaba acontecendo? Alguns bebês, quando eles mamam a livre demanda, então, importante, alguns bebês, quando eles mamam a livre demanda, eles podem não ganhar o peso recomendado porque eles sempre estão no meio tanque. O que significa o meio tanque? Significa que o bebê, ele não está fazendo mamadas completas. Então, pode ser que como ele está beliscando o dia inteiro, ele talvez não esteja recebendo a quantidade de nutrientes necessárias para cada uma das refeições. Então, por exemplo, é preferível que o bebê mame 7 refeições no período diurno, de 3 a 4 em 4 horas, do que mame 12 vezes em 24 horas, porque às vezes o metabolismo desse bebê vai se acelerar e isso vai fazer com que esse bebê não ganhe a quantidade de peso recomendado. Então, o fator do metabolismo, ele sem dúvidas pode afetar o bebê, tá? Então, quais são as dicas? Então, primeiro ponto,
Depois que vocês já conseguiram ver se tá tudo certinho com o desenvolvimento, se a amamentação tá tudo certinha, e vocês confirmaram, não tem nada de errado, o bebê não regurgita em excesso, não tem refluxo, não tem alergia alimentar, o primeiro passo é espaçar as refeições para 2h30 em 2h30. Se o bebê continuar ainda com o ganho de peso baixo, gradualmente passar para 2h45 a 2h45. E finalmente, até por volta de 4 a 6 meses, o bebê chegar a 3 em 3 horas entre as refeições líquidas, tá? Isso vai fazer com que o bebê consiga fazer um ganho de peso adequado e também que ele tenha refeições mais completas, ao invés de beliscar o dia inteiro e passar o dia inteiro sempre no meio tanque, né? Aquela coisa, tá, eu aceito mais um pouquinho, tá bom, mamãe, eu aceito mais um pouquinho, né? Então, assim, super importante que vocês fiquem de olho se essa é a questão do seu bebê. Isso não é uma solução para todo mundo. Cada caso é um caso, tá? Da mesma forma que alguns bebês mamam a livre demanda para sempre e nunca tem problema de ganho de peso, ganham peso normal, ok, para aquela família isso funciona, para aquele bebê isso funciona, maravilha. Agora, se o teu bebê está com esse padrão e ele não tá ganhando peso como recomendado, talvez essa seja uma alternativa para vocês, para ver se ele não consegue ganhar um pouquinho mais e a gente ficar um pouquinho menos estressada sobre toda essa pressão que é ter um bebezinho novo em casa e fazer com que ele ganhe peso. Então, gente, essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, dê um like. Se vocês amaram, não se esqueçam de seguir o nosso canal. E todas as terças-feiras nós teremos mais um vídeo sem roteiros aqui no canal. Não se esqueçam de enviar suas dúvidas e a sua pergunta pode ser o próximo vídeo. Até a próxima, tchau!